A gente não percebe o minuto exato em que some. Não vem com barulho de porta batendo nem discurso dramático. É silencioso. Um dia você procura a chave. Quando vê, não acha mais a casa inteira. Foi desse jeito comigo. E a primeira rachadura apareceu numa terça-feira, num jantar de casal com os sócios do escritório do meu marido. Era num restaurante bonito na Savassi, desses que as pessoas escolhem mais pela luz do que pela comida. As mulheres estavam num tom bege coordenado. Os homens falavam de metas como se fossem um esporte. Eu era a peça que preenche mesa, educada, agradável, servida à temperatura ambiente. E vocês? Como se conheceram? Perguntou um dos parceiros, girando o copo de uísque como quem gira um holofote. Henrique sorriu aquele sorriso que ele usa quando quer encantar a sala. É um sorriso treinado, quase um crachá. A Aurora não me dava paz, disse, rindo. Mensagem atrás de mensagem. Fiquei com pena e aceitei sair. Risos. Vários. Um exagero de risos. Ela insistiu por meses. Continuou, dando tapinhas no meu ombro como se eu fosse mascote. Depois acostumou a me seguir. Treino funciona, né? O talho foi fino. Na hora. Não sangrou. Eu levantei meu copo com cuidado. Sorri daquele jeito técnico. Nem frio, nem calor. O sorriso que não compromete. Mas por dentro, uma peça encaixou. Não era raiva. Era um clique. Como quando a gente fecha um cadeado. Mais tarde, levei as bebidas para a varanda. Ele estava com um amigo do golfe, rindo alto, sem medir distância. Olha lá, falou, apontando para mim sem disfarce. Já sabe quando aparecer, quando se calar, quando desaparecer. Deu trabalho, mas eduquei. Segurei a bandeja com os dedos firmes e deixei cada copo no descanso sem fazer som, do jeitinho que ele gosta. Elegância vazia, eu dominava esse papel. Só que, naquele instante, uma lembrança atravessou o meu peito. Eu já tinha sido outra mulher. Uma que mandava no próprio tempo, que fechava contrato numa terça de manhã e ia comer pastel na feira de domingo sem pedir aval. 7 anos antes, eu tinha aberto uma consultoria com meu nome. Eu, Aurora Mendes, filha de professora do interior de Minas, neta de gente que fazia pão de queijo em forno de lenha e contava dinheiro em saquinho de pano. Eu sabia ler planilha como quem lê céu antes da chuva. Minha voz já tinha valia. E, de repente, ali, eu era uma sombra com cabelo bem feito, esmalte claro e batom delicado, porque vermelho forte não combina com você, amor. Depois que os convidados foram embora, a casa ficou com aquele silêncio de porcelana. Henrique estava no escritório, luz amarela, tablet na mão. Sem me olhar, avisou. Quinta tem jantar com a diretoria. Vai, o Azevedo. Preciso de você pronta. Pronta era uma palavra que vinha com bula. Nada que chamasse atenção. Nada que contasse história. Veste o azul marinho, disse, ainda rolando a tela. O verde é ousado demais. Não respondi. Passei e o chão branco não fez nenhum barulho sob meus pés. Na manhã seguinte, anunciei que quinta eu teria horário no salão. Ele entregou o cartão, sem desviar do noticiário. Não exagera. O cartão ficou na minha bolsa. O salão não era parte do meu plano. Às 10, eu estava sentada diante de uma mulher que foi testemunha de quem eu era antes do apagão. Sabrina Duarte. Dono de uma consultoria enxuta que eu salvei num fim de semana de quadro branco, cafezinho e caneta vermelha. Ela me encarou como se estivesse vendo alguém voltar da estrada depois de muitos anos. Aurora Mendes, disse, devagar, como quem diz o nome que dá saudade. Achei que você tinha sumido. A xícara queimou meus dedos e me ancorou. Não fugi do calor. Quase sumi, respondi. Sabrina se inclinou. Apoiou o braço na mesa do café. O bar tinha cheiro de pão de queijo fresquinho e trânsito lá fora. Você veio para ficar? Ou só para visitar lembrança? Eu vim voltar, falei. Se ainda tiver lugar para mim. Ela não piscou. Abriu o caderno. Rabiscou nomes, setas, números. 3 clientes. Urgentes e bons pagadores. 2 pedem reestruturação. Um quer estratégia do zero. Se topar. Segunda é seu dia 1. Eu olhei os nomes. A cabeça ligou de novo.
como fogão que pega no segundo risco. Ideias acenderam. Seu marido já me procurou. Ela acrescentou, sem rodeio. No ano passado. Disse que empresas lideradas por mulheres perdem a mão. Achou que eu precisava de direção mais firme. Não respondi. Não era preciso. A frase ficou entre nós, pesando como mala entupida. Ele não sabia que foi você que desenhou metade do que eu uso até hoje, completou. Aí, a peça dentro de mim girou até o fim. Em silêncio. E travou. Saí do café e, em vez de voltar para casa, fui até um prédio comercial simples na Funcionários. Fachada antiga, elevador que demora, portaria com cadeira de palhinha. No segundo andar, uma sala com janela para as árvores e um letreiro discreto. A Mendes Estratégia. Eu mesma tinha assinado o contrato meses antes, num daqueles dias em que a intuição cutuca a gente no ombro. O ambiente cheirava a tinta seca e papel. Abri as persianas, deixei o sol entrar e fui tirando as coisas das caixas. Notebook novo, cartões de visita com meu nome por extenso, uma pequena orquídea roxa num vaso branco. Nada de luxo. Tudo meu. Naquela tarde, dividi as finanças em 3 bancos. Criei senhas que só eu sabia. Levantei paredes onde antes existia porta escancarada. O dinheiro vinha de uma reserva que eu alimentava desde o primeiro contrato de consultoria, lá atrás, antes do casamento, com depósitos pequenos e persistentes, coisa de formiga. Ninguém além de mim tinha a senha desse cofre silencioso. À noite, eu estava em casa no horário. Fiz o jantar que ele gostava de postar. Carne ao forno, legumes, arroz soltinho. Henrique chegou tarde. Tirou o paletó com um suspiro ensaiado. De novo isso. Comentou, provando a comida como quem faz avaliação. Fica forçado quando você tenta. Sorri de leve, coloquei a taça ao lado do prato dele. Quero que a semana corra leve, respondi, como quem fala do tempo. Ele começou uma história sobre um colega que perdeu um contrato porque a esposa atrapalhou. Disse que precisava de ambiente calmo. A palavra calmo na boca dele significava outra coisa. O mundo ajustado ao redor, sem arestas, sem resistência. Balancei a cabeça. Não dei munição. Quando ele dormiu, aquele sono aberto de quem nunca precisou medir palavras, eu sentei na bancada da cozinha com o meu outro celular. Não o que ele via. O meu. Nele. Eu guardava tudo. Cópias de e-mails, comprovantes de transferência, convites de trabalho que ele interceptou por cuidado, notas de voz com comentários que eu não queria esquecer, prints de conversas que um dia poderiam ser negadas. Aprendi com ele. Controle não grita. Apenas sorri. Na quinta cedo, antes de sair, Henrique me lembrou do jantar importante. Se comporta, falou, ajeitando a gravata no espelho da sala. Nada de discursos. Hoje não é sobre você. Eu só peguei a bolsa. O salão que eu inventei, como desculpa, ficava longe do meu trajeto. Em vez disso, caminhei na direção oposta e voltei ao nosso prédio, no Santo Agostinho, no armário embutido do quarto, atrás de um fundo falso que eu mesma mandei fazer quando reformamos. Existia um compartimento raso. Ali dormiam papéis do meu passado, guardados como quem guarda um documento de identidade que não pode molhar. Meu diploma de mestrado, meu registro de contadora, cartões da minha primeira empresa, um caderninho com lembretes da minha mãe, professora de escola rural que escrevia em letra bonita e dizia que palavra é coisa que se cumpre. Tirei tudo e sentei no carpete. O peso daqueles papéis me devolveu a espinha. Lembrei do cheiro do fogão a lenha na casa da minha avó, da água de moringa na cozinha, do festejo de junho com bandeirinha colorida atravessando a rua de terra. Lembrei da menina que anotava metas no caderno e risca, cada uma com caneta azul. Eu ainda era essa menina. Só tinha ficado trancada atrás de um sorriso obediente. Guardei os documentos numa pasta nova e voltei a respirar fundo. Não chorei. Não tremi. Apenas fiquei em pé com um cuidado que há muito eu tinha esquecido. O cuidado de quem volta a caber no próprio nome. No fim da tarde, mandei uma mensagem para Sabrina com 3 horários possíveis para a segunda. Ela respondeu em 5 minutos, fechado. E bem-vinda de volta. O bem-vinda me pegou por dentro. Na noite do jantar com a diretoria, eu fui com a roupa que ele escolheu. Fiz isso por mim, não por ele.
Eu decidi escolher a hora de cada movimento. A sala cheia, luz morna, música baixa. O falatório, o tilintar, a mesma coreografia de sempre. Henrique circulava com liberdade de quem conhece o mapa de cada mesa. Quando o apresentaram ao convidado mais importante, ele falou meu nome como quem apresenta peça decorativa. Eu sorri. Sem ser pequena. Eu já tinha data marcada, sala montada, contratos nascendo. Faltava uma única coisa, virar a chave na frente de quem, por anos, achou boa a minha ausência. Essa parte eu guardei para depois. Porque vingança, quando vira justiça íntima, não precisa correr. Ela precisa de precisão. E de paz. Na volta para casa, Belo Horizonte brilhava com luz de padaria aberta. Ônibus atrasado, moças vendendo doce no sinal. Cidade viva, sem cenário. Entrei. Tirei os sapatos, deitei do meu lado da cama, o lado que tinha esquecido o meu cheiro. Henrique já roncava contento. A madrugada não teve discurso. Teve um silêncio outro. O de quem, finalmente, escuta a própria voz por dentro. E ela dizia, agora. Na manhã seguinte, o sol entrou pela fresta da cortina e me acordou antes do despertador. Henrique ainda dormia, o braço jogado por cima da coberta, o rosto tranquilo demais para quem vive controlando tudo. Por um instante, fiquei olhando aquele perfil e me perguntei quando foi que o amor virou costume. Talvez no dia em que ele parou de me ouvir, ou no dia em que eu parei de tentar explicar. Levantei devagar, fui para a cozinha e preparei café com o cuidado de quem cumpre um ritual antigo. O som da cafeteira era o único barulho da casa. O cheiro me trouxe lembranças da infância em Itabira, na cozinha da minha mãe, com cheiro de pão de queijo e jornal dobrado em cima da mesa. Faz tempo que não me sentia parte de nada meu. Mas agora, havia algo diferente no ar. Um tipo de calma que só aparece quando a gente já decidiu o caminho, mesmo que o outro ainda não saiba. Henrique desceu, ajeitando o relógio. Você não esqueceu do jantar, né? Perguntou, sem me olhar direito. Claro que não. Respondi, mexendo o café. Quero você impecável. A Azevedo Engenharia fecha parceria com a gente hoje. Não me decepciona. Sorri de leve. Pode deixar. Ele pegou o celular, conferiu mensagens, deu um beijo rápido na minha testa e saiu. O som da porta se fechando foi o primeiro sinal de liberdade do dia. Fui pro escritório pequeno que montei no quarto de hóspedes. Uma mesa simples, um laptop e um mural com anotações. Lá, cada papel representava um pedaço da minha reconstrução. A Mendes Estratégia já tinha identidade visual, contratos prontos, propostas em andamento. E ninguém sabia, ainda. Abri o e-mail e vi a resposta de Sabrina. Os 3 clientes confirmaram. Segunda-feira, 9 horas. E uma coisa, leva blazer, mas sem apagar quem você é. Sorri. Fazia anos que alguém me lembrava disso, de quem eu era. À noite, o salão onde seria o jantar parecia cenário de revista, lustres dourados, arranjos discretos, gente medindo poder com o olhar. Entrei alguns minutos depois dele. Henrique me esperava na entrada, visivelmente orgulhoso da própria imagem. Você chegou, disse, avaliando meu vestido. Tá, aceitável. Que bom. Respondi, seca. A mesa estava posta com precisão cirúrgica, taças alinhadas, guardanapos dobrados como origami. Henrique começou a circular, cumprimentando colegas, distribuindo sorrisos calculados. Eu fiquei em segundo plano, como de costume, mas dessa vez observava tudo com outra lente. Cada palavra dele, cada gesto. Essa é minha esposa, Aurora. Apresentou-me a um grupo. Ela sabe se portar, é tranquila. Sorri. Tranquila, mas atenta. Respondi, sem perder o tom. Alguns riram, outros desviaram o olhar. Henrique fingiu não ouvir. Quando o jantar começou, o presidente da empresa fez um brinde ao novo contrato, à parceria e às pessoas que tornam tudo possível. Henrique levantou a taça, olhou para mim com aquele orgulho arrogante. E eu olhei de volta, mas com um olhar que ele ainda não conhecia, firme, silencioso, perigoso. Depois do brinde, os homens começaram a conversar sobre negócios, futebol, viagens de trabalho.
As mulheres comentavam sobre moda e filhos. Mas eu não conseguia entrar em nenhum desses assuntos. Minha mente estava em outro lugar, no escritório simples com a orquídea roxa, na xícara de café que eu tomaria segunda-feira pela manhã, no meu nome impresso em letras firmes. Henrique inclinou-se até mim. Você tá calada. Tudo bem? Tô ótima. Só observando. Ele riu. Sempre observando, né? É o que você faz de melhor. A frase ficou ecoando. Ele não fazia ideia do quanto estava certo. Mais tarde, quando os garçons começaram a servir sobremesa, um dos diretores, Marcelo, virou-se para mim. Você trabalha com o quê, Aurora? Antes que eu respondesse, Henrique interferiu. Ela não trabalha, não. Resolveu focar na casa, graças a Deus. A risada geral veio logo depois. Eu também ri, baixinho, educado. Mas dentro, algo queimava. Não era raiva, era lucidez. Eu olhei para ele, ainda sorrindo, respondi. Pois é, mas tem coisa voltando a funcionar, e muito em breve. Ele franziu a testa. Que coisa? Você vai descobrir, falei, calmamente. O silêncio entre nós durou alguns segundos, mas pareceu uma vida inteira. De volta em casa, ele tirou o paletó e jogou na cadeira. Pra que aquele comentário? Perguntou, irritado. Qual? Esse seu joguinho de mistério. Não era mistério. Era aviso. Ele me olhou sem entender. Aviso de quê? De que você não manda mais na minha história. Ele riu alto, com deboche. Ah, Aurora, até parece. Mas eu já não estava mais lá. Por dentro, eu tinha atravessado a porta. O que viria depois não seria vingança, seria retorno. Antes de dormir, peguei o celular escondido, atualizei o cronograma da empresa e fechei o notebook. Na tela, meu nome brilhou por um instante, Aurora Mendes, fundadora. Encostei a cabeça no travesseiro e senti algo que não sentia há anos, paz antes do confronto. Segunda-feira amanheceu nublada, o tipo de céu que parece pedir cautela. Henrique saiu cedo, engravatado, falando ao telefone sobre prazos e entregas. Eu esperei o som do elevador se fechar antes de respirar fundo. A partir dali, cada passo precisava ser calculado. Coloquei uma roupa simples, calça bege, camisa branca, cabelo preso, e desci para o estacionamento com minha bolsa marrom. O porteiro, seu Nelson, me cumprimentou com aquele jeito mineiro de sempre. Bom dia, dona Aurora. Indo pro salão de novo. Sorri. Dessa vez, não, seu Nelson. Hoje é outro tipo de mudança. Ele não entendeu, mas respondeu com o mesmo sorriso tranquilo de quem vê tudo e comenta nada. O trânsito de Belo Horizonte fervia. Eu deixei o rádio ligado só para não ouvir meus próprios pensamentos. No retrovisor, o rosto que me olhava parecia outro, mais firme, mais desperto. Quando cheguei ao escritório na Rua dos Funcionários, o cheiro de tinta fresca ainda estava lá. A orquídea roxa resistia valente no canto da mesa. Abri o notebook, o e-mail, e pela primeira vez em anos, um sentimento novo tomou conta. Propósito. Sabrina chegou alguns minutos depois, sorrindo como quem sabia o tamanho do momento. Bom te ver nesse lugar, disse, me abraçando. Pronta para começar? Mais do que nunca. Ótimo, porque o primeiro cliente já tá vindo. Ei, detalhe, é uma empresa que o seu marido tentou conquistar no ano passado. Eu segurei o riso. O destino tem um senso de humor próprio, né? Tem sim, ela respondeu. E gosta de ironia. O cliente era o Sr. Arnaldo, dono de uma rede de lojas de construção em Contagem. Um homem direto, olhar firme, que falava com a pressa de quem resolve a vida no balcão. Expliquei as ideias, mostrei números, propus caminhos. E ele me ouviu com respeito, algo que eu não sentia fazia tempo. Quando ele apertou minha mão para fechar o contrato, senti o corpo inteiro vibrar. Não era sobre dinheiro. Era sobre existir de novo. Ao final do dia, Sabrina me esperava com 2 taças de vinho barato. As mulheres que voltam, disse, erguendo o copo. Brindei. As que nunca deviam ter saído. Quando cheguei em casa, Henrique estava na sala, mexendo no celular. Te liguei 2 vezes, disse, sem levantar os olhos. Onde você estava?
resolvendo umas coisas. Que coisas? Coisas minhas. Ele me olhou rápido, desconfiado, mas não insistiu. Amanhã eu vou para São Paulo. Reunião com investidores. Fico 2 dias. Tudo bem, respondi. O silêncio se alongou, espesso. Ele tentou puxar conversa sobre o jantar da semana passada, sobre como todos gostaram de mim. Eu apenas sorri. A cada palavra dele, eu sentia um degrau se formando entre nós. Pela primeira vez, eu não quis apagar essa distância. Na manhã seguinte, com ele fora da cidade, o apartamento parecia outro. Abri as janelas, tirei o tapete da sala, deixei o ar entrar. Coloquei música, fiz café e ri sozinha. Era liberdade disfarçada de rotina. Passei o dia entre planilhas e reuniões por vídeo. A consultoria crescia rápido demais, talvez porque eu também estivesse crescendo junto. No fim da tarde, abri uma caixa antiga guardada no armário. Nela, recortes de jornais de quando minha antiga empresa apareceu nas revistas de negócios. Ler meu nome impresso me deu uma sensação estranha, como encontrar uma carta escrita por outra versão de mim. Peguei o celular e digitei uma mensagem para Sabrina. Primeiro contrato fechado. E não vai ser o último. Ela respondeu com um emoji de foguinho e um sabia. À noite, Henrique mandou mensagem. Cheguei em SP, tá tudo bem por aí? Respondi só. Tudo ótimo. E estava. Mas, no fundo, eu sabia que a tranquilidade era só o prelúdio. Homens como Henrique não percebem as rachaduras até o chão ceder. 2 dias depois, quando ele voltou, trouxe o mesmo sorriso ensaiado. Como foram seus dias? Perguntou. Produtivos. Fez algo interessante? Sim. Tipo o quê? Reencontrei a Aurora que você esqueceu. Ele riu, achando graça. Poética hoje, hein? Só lúcida, respondi. Ele não perguntou mais nada. Talvez porque no fundo soubesse que algo escapava entre os dedos. Naquela noite, antes de dormir, deixei sobre a mesa do quarto um envelope endereçado a mim mesma. Não volte a encolher. Era um lembrete. E um aviso do que estava por vir. Nos dias seguintes, a casa ficou diferente. Não foi nada que se visse de imediato. Era o ar, o jeito como o som se espalhava pelos cômodos, a forma como ele me observava. Henrique parecia farejar algo, como quem sente cheiro de chuva antes da nuvem. Ele começou a chegar mais cedo, a fazer perguntas disfarçadas de conversa. E aí, o que fez hoje? Trabalhei um pouco. Trabalhou? Organizei umas coisas para mim. Que tipo de coisa? Planejamento. Ele sorriu de canto, mas o olhar denunciava curiosidade. Eu mantive o mesmo tom leve, como quem fala de receita de bolo. A lição era simples. Quem grita se denuncia. Quem sussurra, comanda. Minha rotina se dividia entre o escritório e as reuniões virtuais. Sabrina dizia que eu estava com brilho de quem voltou a caber na própria pele. Eu ria, fingindo modéstia, mas por dentro sentia um poder calmo, um fogo diferente. A empresa crescia rápido. O contrato com o Sr. Arnaldo abriu portas. E, em menos de um mês, 2 novos clientes apareceram, ambos vindos por indicação. Ninguém sabia que a Mendes estratégia era minha. Por enquanto, eu queria permanecer no anonimato. Mas o destino, às vezes, é mais impaciente que a gente. Numa quarta-feira de manhã, Henrique saiu para trabalhar e esqueceu o tablet sobre o balcão. A tela estava destravada, aberta numa conversa de grupo do escritório. Entre piadas e comentários, vi uma mensagem que me congelou. A mulher do Henrique tem consultoria também, né? Vi um cartão dela na reunião com o Arnaldo. Meu coração bateu como se tivesse corrido uma ladeira inteira. Então ele já sabia. Ou estava prestes a saber. Peguei o tablet, bloqueei a tela e respirei fundo. A pressa nunca foi minha aliada. E agora, mais do que nunca, era hora de ser precisa. À noite, ele chegou em silêncio, o terno ainda cheirando a rua e nervosismo. Te liguei, disse. Por que não atendeu? Tava em reunião. Com quem? Um cliente. O silêncio caiu, como faca. Ele se encostou na bancada, braços cruzados. Que cliente é esse, Aurora? Um que acredita em mim. Respondi. Calma,
Você voltou a trabalhar? Sim. Sem me contar? Você também nunca me pediu permissão para ser quem é. Ele respirou fundo, irritado. Eu só acho engraçado esse segredo todo. Segredo? Não. Só vida própria. Ele me olhou de um jeito que misturava raiva e medo. Porque homens como Henrique não suportam o que não controlam. Nos dias seguintes, o clima entre nós virou brasa. Ele tentava agir normalmente, mas qualquer pequeno movimento meu o deixava em alerta. Se eu saía, perguntava onde vai. Se eu chegava, com quem estava. E eu respondia sempre com a mesma serenidade. Trabalhando. Trabalhando em mim. Sabrina dizia. Ele vai tentar te desestabilizar. Eu sei. E o que você vai fazer? Continuar crescendo. Nada enfurece mais um controlador do que ver quem ele achava fraco prosperar em silêncio. Uma tarde, chovia forte em Belo Horizonte. Eu estava no escritório, revisando planilhas, quando o telefone tocou. Era o número da recepcionista do prédio onde Henrique trabalhava, Dona Aurora. O doutor Henrique pediu para avisar que vai se atrasar. Tudo bem, obrigada. Respondi. Desliguei e sorri. Ele não fazia ideia de que eu já sabia. Ele não estava atrasando. Estava tentando confirmar o que ouviu no escritório, que sua esposa agora era sua concorrente. No dia seguinte, encontrei sobre a mesa da cozinha uma pasta. Dentro, cópias de documentos da minha empresa, obtidos sabe-se lá como. No topo, um bilhete com letra dele. É assim que você quer jogar. Peguei a pasta, fechei, e deixei sobre o balcão com outro bilhete meu. Eu não jogo, Henrique. Eu apenas voltei a existir. Ele não respondeu, mas naquela noite, o silêncio entre nós já não era apenas tenso, era declaradamente uma guerra fria. E, estranhamente, eu me sentia em paz dentro dela, porque pela primeira vez, quem tinha medo não era eu. Depois daquela noite, Henrique começou a mudar de verdade, não por dentro, mas no jeito de disfarçar. O homem que antes desfilava segurança agora tropeçava em pequenas mentiras, checava mensagens às escondidas, fingia naturalidade e falhava. O ar da casa ficou pesado, como se as paredes percebessem antes dele que algo tinha acabado. Ele passou a dormir mal, a levantar no meio da madrugada e ir até a cozinha tomar água. Eu o ouvia andando, abrindo gavetas, talvez procurando provas, mas não havia mais o que esconder. Tudo já estava à vista, só que ele ainda não sabia olhar. Numa sexta-feira, ao voltar do escritório, encontrei Henrique sentado no sofá, o rosto cansado, o tablet ao lado. Sabe o que estão dizendo por aí? Perguntou. Não. Que a empresa do Arnaldo fechou contrato com uma mulher chamada Aurora Mendes. Interessante, respondi, indo até a cozinha. Engraçado, né? Mesmo nome que o seu. Peguei um copo d'água, virei-me devagar. Henrique, às vezes a vida gosta de ironia. Ele riu, sem humor. Você acha que eu sou idiota? Acho que você se acostumou demais a ser o único inteligente da sala. A taça de vinho que ele segurava tremia levemente. Você me enganou esse tempo todo. Não. Você só não quis ver. O silêncio foi longo, cortante. Pela primeira vez, ele não encontrou resposta. Nos dias seguintes, ele tentou recuperar o controle com gestos gentis demais. Comprou flores, propôs viagens, jantares, promessas vazias. Mas carinho sem verdade é só teatro, e eu já tinha deixado o palco. Enquanto isso, a consultoria crescia. Um jornal de negócios publicou uma matéria sobre o renascimento de uma empresa mineira liderada por mulheres. Na foto, eu sorria com discrição, o crachá no peito, a Mendes Estratégia. Quando Henrique viu a reportagem, o silêncio dele doeu mais do que qualquer grito. Ele simplesmente levantou da mesa, saiu sem dizer palavra e não voltou aquela noite. Sabrina me ligou. Tudo certo por aí? Tá, respondi. Só caiu o que já estava podre. Então deixa o chão respirar. Fui até a janela. Belo Horizonte estava iluminada. O barulho dos carros subindo Afonso Pena parecia longe. Pensei em quantas mulheres viviam presas a versões encolhidas de si mesmas e senti uma raiva calma, antiga, que se transformava em força. 2 dias depois, Henrique reapareceu.
Rosto abatido, camisa amarrotada. Posso entrar? Perguntou. A casa também é sua, respondi. Ainda é? Por enquanto. Ele sentou-se na poltrona e passou as mãos pelo cabelo. Eu errei, Aurora. Achei que te proteger era te diminuir. Não. Você me diminuiu para se sentir protegido. Ele suspirou. E agora? Agora cada um recomeça do seu lado. É isso. Depois de tudo. Depois de tudo. É exatamente isso. Henrique abaixou a cabeça. Eu perdi você. Não. Você nunca teve. Naquela noite, dormi sozinha, mas foi a primeira vez em anos que o sono veio sem medo. Acordei com o sol atravessando a cortina, o cheiro de café e a sensação de que o mundo, enfim, tinha voltado para o tamanho certo. Fui até o escritório. Sentei-me diante da mesa e abri o notebook. O e-mail novo dizia: Parabéns! A Mendes Estratégia foi indicada ao Prêmio Estadual de Inovação Empresarial. Sorri. Peguei a caneta e anotei num papel. Nunca mais se cale para caber. Era o ponto final e o recomeço. O silêncio que ficou depois da partida dele não doeu. Era um silêncio limpo, de casa arejada depois de muito tempo trancada. Os dias passaram devagar, com o som do café subindo pela cozinha, a luz da manhã atravessando as cortinas e o relógio andando no ritmo certo. Finalmente. Assinei o divórcio numa tarde de céu claro, no cartório da Rua Timbiras. Caneta azul, papel frio, e um nome que agora voltava a ser só meu. Henrique não apareceu. Mandou o advogado. Tudo resolvido em 20 minutos. Anos resumidos em algumas assinaturas e um suspiro. Saí dali e fui andando pela rua, sem destino. O vento batia leve. O barulho dos ônibus parecia longe. Parei numa padaria pequena, pedi um pão de queijo e um café coado na hora. O atendente perguntou: vai levar ou vai tomar aqui? Aqui, respondi. Faz tempo que não me sentava para simplesmente existir. A consultoria seguia crescendo. Novos clientes, novos projetos, novos sonhos. Sabrina brincava que eu voltei para dar aula de recomeço. Mas o que eu voltei mesmo foi para viver com inteireza, sem precisar pedir licença. Comprei um apartamento menor, com varanda e vista para as montanhas. Ali, cada canto era meu. O sofá sem almofadas demais, o cheiro de lavanda, os livros empilhados no chão. Nenhum silêncio me assustava mais. Às vezes, nas manhãs de domingo, eu dirigia até o interior para ver minha mãe. Ela sempre me esperava na varanda, com café fresco e aquele olhar que sabe sem perguntar. Tá feliz? Ela dizia. Tô em paz, respondia. E ela sorria, porque sabia que era a mesma coisa. Um dia, cheguei no escritório e encontrei um envelope sobre a mesa. Era um convite, Prêmio Estadual de Inovação Empresarial, finalistas. Meu nome estava ali, entre tantos outros. Fiquei olhando aquele papel por longos minutos. Não era sobre prêmio, nem sobre sucesso. Era sobre ter sobrevivido ao apagamento e voltado inteira. Naquela noite, vesti o mesmo vestido preto que usei no jantar onde ele tentou me encolher. Agora, ele não era símbolo de submissão, mas de recomeço. Passei batom vermelho, aquele que ele dizia que não combinava comigo. Olhei no espelho e vi, enfim, a mulher que sempre esteve aqui, apenas esperando espaço. O evento foi num teatro antigo no centro. Sentei na primeira fila, mãos tranquilas sobre o colo. Quando chamaram Aurora Mendes, o aplauso foi discreto, bonito, cheio de respeito. Subi ao palco, recebi o troféu, agradeci, sem discurso ensaiado, só verdade. Dedico esse prêmio a todas as mulheres que um dia se calaram para caber, eu disse, e que agora falam com a própria voz. As luzes me cegaram por um instante, e, naquele brilho, vi o reflexo da vida nova que começava ali mesmo. Na saída, o vento da noite tocou meu rosto. Peguei o carro, desci a avenida em silêncio. As ruas de Belo Horizonte brilhavam, cheias de luzes e promessas. Lá embaixo, a cidade respirava, e eu junto. Cheguei em casa, deixei o troféu sobre a mesa e abri as janelas. O ar entrou leve, trazendo cheiro de chuva. Peguei um caderno novo e escrevi na primeira página: ser livre é lembrar quem você é, e nunca mais pedir desculpas por isso.
Fechei o caderno, apaguei as luzes e deixei o som da noite preencher tudo. Pela primeira vez, o silêncio não era ausência, era plenitude.